A palavra do Senhor com você no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 23. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e lhe disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que partiu por vós. E a última parte diz assim: fazer isto em memória de mim. Obrigado, Gato. Você pode estar aqui com a gente também. Queridos, eu no domingo passado fiz uma introdução um pouco extensa sobre o porquê de Jesus nascer e a sua caminhada. E eu lembro bem que era 10h14 da manhã e eu estava apenas chegando aonde eu gostaria de desenvolver a prédica. Então combinei com os irmãos que faria então essa parte no domingo, que é hoje. Por ser semana da Páscoa, da Paixão de Jesus, nós estamos desde domingo passado e este domingo e no próximo domingo falando sobre os períodos, os momentos finais de Jesus quanto homem caminhando aqui nesta terra. Nós falaremos no domingo que vem, com a graça do Senhor Jesus. Como é o domingo de Páscoa, nós falaremos exclusivamente sobre a sua ressurreição. Amém? E hoje nós vamos nos deter um pouco sobre um momento crucial, o momento em que Jesus ele entrega a sua vida em favor da minha e da sua vida. Amém? Eu quero que você, em silêncio, com os olhos fechados, algo parecido, que você cante juntamente com o Bel essa canção que nós vamos cantar agora. Amém? Digno tu és, Senhor. Não precisa cantar, não precisa. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando nossos corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, aleluia, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.
Paulo relata mais ou menos, e ele foi proferido por Jesus mais ou menos às 19 horas do dia 7 de abril, uma sexta-feira, do ano 30 da era cristã. Amém? Estava memorizando essa história e lembrei. Quem é que serviu o café? Você sabe que dia 6 de junho do ano de 1944, comandados pelo general americano Eisenhower, todas as tropas aliadas que lutavam contra o eixo do mal, dia 6 de junho, às 6 horas da manhã, eles desembarcam nas praias da Normandia, que era o litoral da França, e eles desembarcam com a maior operação de guerra já orquestrada na história. Especificamente na praia de Omaha, acontece uma das batalhas mais sangrentas da recuperação do território europeu pelas forças aliadas. Aproximadamente às 11 da manhã, a praia estava dominada, mas muitas vidas morreram. E o mundo passou a conhecer o dia 6 de junho de 1944 como o dia D, ou Decision Day, o dia decisivo. Foi o dia que mudou e foi o dia que alterou para sempre a história da Segunda Guerra Mundial. Hoje, se você tiver condições de ir a Omaha, na Normandia, e se tiver condições, me convide, porque eu quero muito ir. E você for a Omaha, vai ter um monumento a um soldado desconhecido, que ele estava tombando em batalha. E quando seu capitão chega para reanimá-lo e vê que vai perder, ele, como de costume, pede para ele falar quais eram as suas últimas palavras, suas recomendações. A maioria deles mandava dizer que amava o pai, que amava a mãe, suas famílias e por aí vai. Aquele soldado hoje tem um monumento a ele na praia de Omaha. Ele desfalecendo, ele olha para o seu capitão e diz assim: conte ao mundo e às gerações o que fizemos aqui hoje, para que eles nunca esqueçam do que foi feito nesse lugar hoje. Decision Day. O que aquele soldado estava dizendo assim: propague ao mundo que nosso esforço aqui não foi em vão. Conte aos filhos, às gerações vindouras, que para que eles tenham liberdade, para que eles possam ter o direito de ir e vir, nós sacrificamos as nossas vidas em uma terra que nem era nossa. O mundo passou a conhecer o dia 6 de junho de 1944 como o dia dele. Mas eu quero dizer aos senhores aqui esta manhã que há um dia mais importante que o dia D, que o dia 6 de junho, e que nós cristãos, nós que fomos alcançados pela incrível graça do Senhor Jesus, nós que fomos salvos pela misericórdia do eterno Deus, nós temos um outro dia D a ser celebrado na nossa vida. Segundo a cronologia histórica, no 15º dia do mês de Nissan, isso dá aproximadamente dia 7 de abril, no ano 30 da era cristã,
sobre o governo de Pôncio Pilatos na Judéia e sobre a guarnição de Tibério César, imperador romano, Jesus Cristo, às 3 horas dessa sexta-feira, 7 de abril do ano 30, expirou e entregou o seu Espírito a Deus, e ele disse a toda a humanidade: esse é o seu decision day, esse é o seu dia decisivo, esse é o dia mais importante da história, esse é o dia que eu mudo e para sempre a tua história. Amém? Guarde esse dia. Aleluia. Mas até nós chegarmos aí, sabe quando Jesus estava dizendo, e depois Paulo escreve: fazei isso em memória de mim? Praticamente 2000 anos depois, foi as palavras daquele soldado dizendo: ei, não esqueçam do que foi feito. Quando Jesus estava partindo o pão e dizendo aos seus discípulos: fazei isso em memória de mim, porque esse é o meu corpo que será partido e moído por vós, ele estava dizendo: ei, nunca esqueçam do que vou fazer aqui, nunca esqueçam do que vai acontecer, tenham sempre a memória de vocês, contem as gerações, contem aos filhos de vocês, façam sempre isso em memória de mim, em memória do que vai acontecer, do meu corpo que será partido por vós. Isso era aproximadamente 7 horas da noite. Os discípulos sentam à mesa com ele dessa quinta-feira, que antecedia a sexta da paixão. Eles sentam à mesa e Jesus toma o pão e ele começa a fazer a simbologia e a tipologia daquilo que iria acontecer mais tarde. Ele diz: esse aqui é o meu corpo que será partido e moído por vós. Logo em seguida ele toma o vinho e ele serve um cálice dos seus amigos, dos discípulos. Ele diz: ei, esse cálice que vocês estão tomando, ele simboliza o meu sangue, que daqui a pouco será derramado e vertido em resgate das vidas de vocês. Era aproximadamente 7 da noite, a hora que ele faz a sua última santa ceia, ou melhor, ele faz a sua última refeição. E nós posteriormente, o mundo cristão judaico posteriormente chama isso de a última sexta-feira. Mas era a sua última refeição entre os seus amigos. Ele estava se despedindo daqueles que caminharam com ele. Eu fico pensando o quanto de emoção estava reunido nessa mesa. Jesus olhando para cada um deles, dizendo: olha, dentro de pouco e não me vereis mais. Jesus está dizendo: aproveite todo momento que vocês estiverem comigo, porque dentro de pouco não me vereis mais. E eles, sem entender muita coisa, participam daquele jantar, daquela comunhão que estavam tendo. E de repente Jesus olha e diz: olha, eu preciso falar uma coisa para vocês que estão me incomodando. Um aqui da mesa, que está sentado, jantando com a gente, vai me trazer. E o que tiver para fazer, que faça logo. O Pedro levantou e disse assim: mestre, é o seguinte, fala para mim aí quem é o traíra que eu já logo. Mas Jesus disse: Pedro, não seja tão impetuoso, porque você mesmo também, hoje, antes que o galo cante a terceira vez, você também vai me negar. E aquela conversa de uma tensão maior, de repente se desfaz, e Judas levanta e dá alguma desculpa qualquer e sai. Como não tinha Waze na época, nem GPS, Judas vai até aqueles que haviam comprado as suas informações e ele vai entregar a localização de Jesus. Jesus conversa mais um pouquinho com os seus amigos e ele sabe uma coisa: eu estou angustiado e preciso orar. Sabe o que eu estava dizendo também? Que no tempo da nossa angústia, que vai acontecer dias da nossa vida em que nós estaremos profundamente angustiados. Sabe aqueles dias que você não sabe o que está acontecendo? Sabe aqueles dias que você olha a sua volta, parece que está tudo bem, mas dentro do seu coração há uma angústia. É esse tempo e esse momento que o Senhor está dizendo para você: é hora de orar,
É hora de conversar com Deus. É hora de dizer para Ele o que está acontecendo aí. Jesus olha para os seus amigos. Eu sempre chamo eles de amigos. Na verdade, a religião mais tarde passou a chamá-los de discípulos. Mas Jesus sempre disse: vós sereis meus amigos. E Jesus olha para os seus amigos e diz: ei, vamos orar comigo, eu estou angustiado. E eles vão até um jardim muito lindo, o jardim do Getsemane. Eles dobram os joelhos para orar, mas estavam cansados. E Jesus veio. Sabe quando você vai orar? Não sei se já aconteceu isso com você. Você dobra o joelho para orar e você começa a orar: Senhor Jesus. Daqui a pouco você cai numa madorna, você está repetindo a mesma coisa, ou falando nada com nada. Você pensa: meu Jesus. Era exatamente isso que os amigos dele fizeram. Dobraram os joelhos, estavam cansados, não conseguiam se concentrar. E de repente, ele olha para Pedro, Tiago e João, que eram os amigos de maior potencial de oração. E ele diz assim: escuta, vamos deixar os demais aqui orando e vamos junto comigo um pouquinho adiante deles, para nós orarmos também, porque está me atrapalhando a falta de concentração deles. E aí sai Pedro, Tiago e João e sobe um pouquinho em cima. E Jesus começa a orar. Só que Pedro, Tiago e João também são vencidos pelo cansaço. E aproximadamente às 10 horas da noite, Jesus entra em um colapso de estresse tão grande. Ele começa a absorver o pecado de toda a humanidade. Ele começa a absorver o pecado de todos aqueles que nasceram, aqueles que iriam nascer ainda. E ele entra num colapso de nervos, de estresse, e ele começa a lembrar do que ele iria sofrer, do que ele iria padecer em alguns instantes. Porque historicamente Jesus sabia como era a morte de cruz. E ele sabia que ele iria ir à morte e morte de cruz. E a história, o cronograma do martírio de Jesus diz que era aproximadamente 22 horas da noite de quinta-feira. O meu e o seu pecado estavam pesando sobre a vida de Jesus. A angústia da morte batia o seu coração. Ele é tomado de estresse. E os poros dele começam a verter sangue. A ciência diz que em alguns momentos, algumas pessoas, em um alto nível de estresse, para que não tivesse um infarto no organismo, fez com que eles suassem sangue pelos poros. E foi isso que aconteceu a Jesus lá no Getsemane. E quando ele estava sentindo o pecado de toda a humanidade, inclusive o meu e o seu, ele olha para o céu. E eu tenho certeza que o olhar dele cruza com o olhar do seu Pai. E ele faz uma oração sincera, diz: Pai, se for possível, eu não gostaria de morrer amanhã. Tem outra forma. A minha vontade de ficar com os meus amigos, com a minha família que eu construí aqui. Se for possível, é aquela expressão que ele diz: passa de mim esse cálice. Se for possível, eu não gostaria de enfrentar a morte amanhã. Aí ele olha. E eu acredito que em fração de segundos, o Senhor passa a ele toda a humanidade. E no seu coração vem a resposta dizendo assim: se você não se sacrificar, se o seu sangue não for o remissor de toda a humanidade, todos estarão perdidos. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E naquele mesmo momento, a Bíblia diz que ele disse assim: Pai, eu não gostaria de me sacrificar, não gostaria de morrer,
A morte de cruz é a morte mais horrenda da história. No entanto, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Mesmo no ápice da sua agonia emocional, mesmo no ápice da sua tensão espiritual, Ele estava dizendo: a minha vida e a sua vida, que vai chegar momentos em que nós não queremos algo, que nós não queremos enfrentar alguma coisa, mas é nestes momentos que nós temos que olhar para a eternidade e dizer: Senhor, está difícil, eu não quero enfrentar isso, eu quero mudar as coisas, mas todavia não faça a minha vontade, mas estabeleça a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer isso aqui esta manhã: Senhor, as coisas não estão tão boas, mas faça a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Jesus fica orando 23 horas. Um tumulto invade o jardim, tochas de fogo, soldados gritando. Os seus amigos acordam, tentam cercá-lo, e de repente alguém rompe em meio à multidão e vai em direção a ele. Ele dá um beijo. Quem era esse? Judas. Quem? Judas. Judas. Porque Judas havia dito: olha, vai estar escuro, vocês não sabem quem ele é, mas eu vou identificá-lo com um beijo. Ele rompe, abraça Jesus e lhe dá um beijo. Era um beijo hipócrita, de remorso, de tudo que possa ter de ruim naquele beijo. Mas a Bíblia diz que Jesus pega ele e olha dentro dos seus olhos e não o condena, porque sabia que no outro dia morreria por todos os traidores também. Não o condena, não o julga, mas tenta recuperá-lo, porque o meu e o seu Cristo nunca vai desistir da nossa vida, nunca vai desistir da nossa história, mesmo nós o decepcionando, mesmo nós o traindo, mesmo nós fazendo coisas que desagradem a Ele, todas as vezes Ele vai tentar nos puxar para perto, porque Ele olha dentro dos olhos de Judas, e a Bíblia diz que Ele diz: olá, aqui vieste, meu amigo. Jesus não disse: sai para lá, seu traidor. Jesus abraça ele e o chama de amigo. Eu quero falar uma coisa para você aqui esta manhã. Mesmo diante das coisas mais horríveis que nós possamos ter cometido contra o nosso Senhor, Paulo diz que o amor dele é um amor que nos constrange. Mesmo nós, nas mais diversas circunstâncias da vida, podemos ter traído a confiança do nosso Deus, mas Ele jamais vai nos marginalizar. Ele jamais vai nos deixar fora do seu plano de amor, mas Ele vai olhar sempre possível dentro do meu e do seu olho, não vai nos julgar, não vai usar termos pejorativos, mas Ele vai dizer: você continua sendo meu amigo. É por isso que Paulo diz: não consigo explicar o amor dele. Eles descem com ele do Getsemane, e 1h da manhã eles vão até a casa de um sacerdote aposentado chamado Anás. Anás, pela lei judaica, intrinsecamente religiosa, condena Jesus. Abre um parênteses aqui. Eu vou falar uma coisa para você aqui hoje. A religião sempre teve o papel de acusar e condenar. Amém? Amém? É por isso que nós não devemos ser religiosos, nós devemos ser figuras parecidas com Jesus. Aí o que acontece? Anás diz: esse homem está condenado.
E eles levam Jesus até um outro lugar, até um outro homem chamado Caifás, que era genro de Anás. Era também sumo sacerdote, outro religioso. Aí ele diz: não, você, pela autoridade conferida a nós, sacerdote e sumo sacerdote, nós o condenamos e o condenamos à morte. Aí a história dá conta que encaminham ele a uma reunião secreta, a reunião do Sinédrio. O Sinédrio eram 70 indivíduos da religião judaica que se reuniram sem precedente na história. Nunca mais houve isso, nunca havia acontecido, nunca mais houve. O Sinédrio se reuniu de madrugada e fizeram uma reunião simplesmente para condenar Jesus. Se reuniram os 70 homens detentores do conhecimento da lei judaica, e a religião outra vez o condena. E ele sai dali com a sua sentença de morte. E está sendo conduzido agora à lei civil. Estavam levando ele até Pilatos. E quando tiram ele da reunião do Sinédrio, atravessam com ele por um pátio. E era uma noite fria. Algumas pessoas, alguns curiosos estavam se aquentando perto do fogo. Era aproximadamente 3 horas da manhã. Ele passa, alguém se levanta para espiá-lo de longe. E alguém fala assim: escuta, você é um dos dele. Eu já vi você andar com ele. Você fala parecido com ele. Você anda parecido com ele. Você é um dos dele. Sabe quem era? Era Pedro que estava espiando o que ia acontecer. E Pedro, com medo de morrer, disse assim: não, eu não conheço esse homem, nunca vi ele, nunca andei com ele. E quando ele fala isso, Jesus olha para ele. E mais uma vez, não foi um olhar de inquisição, de julgamento, mas foi um olhar carregado de amor, de graça e de bondade. Jesus passa, Pedro está negando ele. E ele olha para Pedro. A Bíblia diz que ele olha e fica os seus olhos em Pedro. E aí se cumpre o que ele havia dito. O galo canta, Pedro nega. Mas o olhar dele foi tão transformador que Pedro não saiu dali acusado ou coisa parecida. Pedro saiu dali como um estrangeiro. E ele vai orar e pedir perdão pela sua transgressão. E eram aproximadamente 3 da manhã. Eles levam Jesus e o açoitam. Às 6 horas da manhã eles estão com Pilatos, que era o governador da Galileia. Eles falam tudo, as acusações contra Jesus. Pilatos absorve tudo e diz assim: mas esse homem não é da Judéia, ele é da outra província, ele é da Galileia. Eu vou mandar ele para Herodes, o governador de lá. Era como se fosse julgar alguém aqui no Rio Grande do Sul e alguém dissesse: não, mande julgar lá em Santa Catarina, já que ele é Catarina. Herodes vai, ouve Jesus e tenta fazer com que ele se sinta cada vez menosprezado. Herodes acha que está diante do mágico e começa a dizer: tira um coelhinho da cartola, faz alguma maravilha, faz algum sinal, faz alguma coisa extraordinária, fale alguma coisa. Mas a Bíblia diz que ele estava se conduzindo como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E ele não abriu a sua boca, porque entendia que precisava cumprir a vontade do Pai. E Herodes diz assim: eu não quero ficar com esse homem, manda ele de volta para Pilatos. Levam ele de volta para Pilatos.
Pilatos diz assim: eu não quero me comprometer com esse camarada porque eu tive um sonho essa noite. E no sonho alguém me dizia que era para mim ter cuidado porque esse homem era justo. Mas os religiosos, a Inquisição, dizem assim: nós precisamos matá-lo. Aí Pilatos diz assim: hoje é sexta-feira, vocês judeus comemoram a Páscoa, vocês têm o costume de soltar um ladrão aqui, um malfeitor, alguém que lesou a pátria. E nós temos um criminoso da pior estirpe chamado Barrabás. Convoca a multidão e nós vamos colocar Jesus ao lado de Barrabás. 7h da manhã, Pilatos abre os portões, a multidão acordando sobre aquela tensão, enfurecida, querendo matar Jesus. Pilatos diz: aqui está esse homem que disse que era o rei de vocês, e ao lado dele está um criminoso do Estado, Barrabás. Decidam vocês. E a multidão começou a gritar em uma única voz, dizendo: soltem a Barrabás e crucifiquem a Jesus. Pilatos, vendo que não tinha mais o que fazer, entregou-lhe as mãos dos soldados e ao carrasco romano. E eles levam ele até o pátio da famosa Torre Antônia, onde ficava o governador em cima e havia uma pilastra embaixo. E eles amarram Jesus num tronco. E como a lei judaica permitia que fosse dado 39 chibatadas com azorrague, que era uma espécie de chicote com 3, cada ponta do chicote estava amarrado ossos de carneiro para que cravasse na pele. E eles começaram a açoitar Jesus. 39 era o máximo que um ser humano conseguia. Pois Mateus registra que eles deram 39 mais uma, deram 40. Como se não bastasse o grau de zombaria, de crueldade. Alguém grita e diz: se ele diz que eu não sou rei, ele precisa de uma coroa. E alguém teve uma brilhante ideia, fizeram uma coroa de espinho e vieram e colocaram sobre a cabeça dele. Em um tom de zombaria escreveram Índio, que quer dizer Rei dos Judeus. Aproximadamente 8h da manhã, o espetáculo de horror, de chibatadas, de crueldade. A narrativa bíblica diz que cuspiam no seu rosto. Eles desempacotam uma cruz que estava pronta, esperando para ser colocado Barrabás. É por isso que Isaías diz que ele tomou o meu e o seu lugar. Não foi apenas o lugar de Barrabás. Ele tomou o meu e o seu lugar na cruz. Desempacotam a cruz de Barrabás e colocam sobre seus ombros, já sem nenhuma força. Ele sai da Torre Antônia e caminha até o Monte Gólgota, o Monte Caveira, que era o lugar da crucificação. É o que hoje nós conhecemos como a Via Crucis ou a Via Dolorosa. Exatamente do ponto onde ele foi açoitado até o ponto da crucificação são 600 metros de ruelas espreitadas por uma multidão sanguinária. E ele toma a sua cruz e começa a carregá-la devagar, porque não tinha tanta força. Estava esvaindo em sangue. E começa a caminhar por aquelas vielas apertadas, e a multidão chegando nele, cuspindo na sua face, dizendo que ele era indesejado. A Bíblia diz que em algum momento ele procura para ver se alguém daqueles que ele havia curado
daqueles que Ele havia transformado a vida, daqueles que Ele havia liberto. Se algum deles estava por ali, ele gostaria de encontrar um consolo de Goliat, pelo menos, mas a Bíblia diz: a ninguém encontrou. Todos foram ingratos com Jesus. Ali não estava Lázaro, que foi ressuscitado por Ele. Ali não estava Jairo, que teve a filha que foi ressuscitada por Ele. Ali não estava a mãe e nem o menino lá da pequena vila de Naim, que Ele havia devolvido a vida, não estavam ali. Os leprosos que Ele havia curado também não estavam ali. Todos foram ingratos. Assim como eu e você, em que muitas vezes nos tornamos ingratos com o sacrifício que Ele fez em resgate da minha e da sua vida. Ele procurou e a ninguém achou. E de repente a cruz pesa demais. A Bíblia diz que ele desaba sob o peso da cruz. E havia um africano entre eles que estava olhando sem entender muita coisa, porque não fazia parte daquele contexto. Um africano da cidade, bem distante dali, um tal de Sirineu, da cidade de Cirene. E alguém olha e diz assim, parece que já naquele tempo havia discriminação, olha e diz: ei, você. O soldado romano diz assim: ajuda ele a carregar a cruz. Aí Sirineu vem e coloca a cruz sobre os ombros, abraça Jesus sem entender nada, começa a caminhar com Ele. Tudo o que aconteceu tinha tipologicamente algo a nos ensinar. Jesus estava dizendo: que vai chegar momentos na minha e na sua vida em que a cruz que nós estamos carregando, ela vai se tornar pesada e que nós não vamos conseguir levá-la sozinhos, mas sempre terá um ajudador. Quando ele estava ascendendo ao céu, no capítulo 2 de Atos, ele disse assim, ou melhor, no capítulo 1 de Atos, ele diz assim: eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou mandar um ajudador, o Espírito Santo. Sirineu cumpria ali a figura do Espírito Santo, ajudando ele a carregar a cruz, porque ele estava dizendo para mim e para você: quando as coisas se tornarem pesadas demais, você não vai estar sozinho, o meu Espírito Santo vai auxiliar você. E talvez aqui esta manhã você chegou e disse: pastor, está difícil mesmo, está complicado. O Espírito Santo esta manhã abraça você e diz: vamos juntos, eu ajudo você. Aleluia. E eles chegam ao lugar da crucificação, deitam Jesus sobre a cruz. A cruz não tinha os moldes dele. De quem que era a cruz? De Barrabás. E eles esticam ele, rompem os seus tendões, para que coubesse nas espessuras, nas claves da cruz. Ele mais uma vez estava dizendo: a cruz que eu tomei não me pertencia, era sua. 9h da manhã, sobre o sol escaldante da Palestina, do nosso Decision Day, do nosso dia decisivo, 7 de abril do ano 30, sob a legislação de Pôncio Pilatos e de Tibério César, 9h da manhã, na Palestina, a cruz de Jesus é posta em pé, como um espetáculo de horror. A Bíblia diz que as pessoas passavam e lhe viravam o rosto. Ninguém teve compaixão dele. As pessoas passavam e viravam o seu rosto para não ver. Outros passavam e ainda blasfemavam contra ele. Mas a Bíblia
aproximadamente 12 horas, meio-dia. Ele passou a noite sendo açoitado. Ele olha para baixo e diz assim, como Cristo, homem, que estava sendo crucificado, disse: eu tenho sede, dá-me de beber. Embora como Cristo Deus, ele havia dito lá no livro de João: eu sou a fonte da água viva, e quem de mim beber nunca mais terá sede. Mas como Cristo homem, ele teve sede, diz: eu tenho sede, dá-me de beber. Minha Bíblia diz que eles colocaram uma espécie de anestésico que era de costume dar, e eles colocaram em um pano de água e alcançaram para ele. Ele encostou a boca e viu que era anestésico, e ele não quis, porque ele sabia que tinha que padecer todas as dores da cruz para resgatar a minha e a sua vida. As horas vão passando. 14 horas, ele já não tem mais muito fôlego, e ele está ali dependurado na cruz. Ele estava pronto para selar o nosso dia decisivo. E de repente, tem um indivíduo à sua direita, que a história teológica dá ele o nome de Dimas. E esse Dimas olha assim, e quando ele olha para Jesus, é isso que acontece quando nós olhamos para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o nosso pecado e os nossos erros. E quando Dimas se esforça para olhar, ele vê Jesus. Ele não está vendo na cruz apenas alguém despedaçado de dor, de angústia, mas ele está vendo o próprio Cristo, o Senhor. Ele está vendo na cruz o próprio Kyrios. Já vou explicar para você. A Bíblia diz que quando Dimas olha, ele diz: Kyrios eleison. É uma expressão grega que eles usavam na época. Toda vez que o imperador romano, que era o ápice de poder, saía a caminhar entre os camponeses dobravam os joelhos, reconheciam o senhorio dele e diziam em grego, que era a língua oficial do mundo na época: Kyrios eleison. Ele estava dizendo: Senhor Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Dimas olha para Jesus e ele fala essa mesma expressão: Kyrios eleison. Mas ele não estava vendo Tibério César na cruz, que era o imperador romano. Ele estava vendo alguém muito maior do que Tibério César. Ele estava vendo o Kyrios, o Senhor de toda a eternidade. Porque é isso que acontece quando nós olhamos para Jesus. Nós encontramos nele alguém capaz de perdoar os nossos pecados, alguém capaz de mudar a nossa vida, alguém capaz de alterar a nossa história, alguém capaz de mudar a nossa família. Quando nós olhamos para ele, nós enxergamos nele o Kyrios do universo, aquele que tem todo o poder, aquele que está e permanece com todo o poder. Você pode dar amém aqui? Está legal? Foi aí Dimas diz: Kyrios eleison. Estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olha, Dimas olhando daqui, e Jesus olha daqui, e o olhar encontra o olhar de Dimas. Não existe mais, ou não existe nada mais poderoso no universo quando o olhar de Jesus cruza com o seu olhar. Escuta. Aí Jesus disse: como é que é seu nome? Ele disse: sou Dimas. Eu fiz tudo errado mesmo, eu ferrei com a minha vida, só fiz coisa errada, por isso eu estou aqui, mas você não. E diz assim: eu sei que você é. Quando eu olhei para você, eu vi que você não é desse mundo. Vou te fazer um pedido. E Jesus, no ápice da agonia, da dor, da angústia, do sofrimento,
Ele olha para a sua direita e diz assim: ei, pode fazer um pedido? Jesus diz: manda ver. Ele diz assim: ei, lembra de mim quando entrares no teu reino. Dimas estava dizendo: sei lá, em algum momento, sei lá, em algum instante, sei lá, quando você lembrar do que aconteceu aqui, lembra de mim. E Jesus olha para ele e diz assim: ei, meu amigo, hoje mesmo, você caminhará comigo, aleluia, pelos portões da eternidade. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Amém. O tempo vai passando. Eu preciso encerrar minha prédica aqui esta manhã. 2h59 daquela sexta-feira, 7 de abril do ano 30, do nosso Decision Day, do nosso dia decisivo, do nosso dia D, do dia que mudaria para sempre a minha história e a sua história. 2h59. A Bíblia diz que o olhar dele esquece a multidão que estava zombando à sua volta, e o olhar dele ultrapassa todas as esferas que você possa pensar: atmosfera, litosfera, mais outras esferas com o seu nome aí. O olhar dele rompe todas elas, e ele enxerga o seu Pai, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o grande Javé, o Criador de todas as coisas. Só que o Senhor não estava assim olhando para ele. O Senhor estava assim. Me pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz que o meu e o seu pecado é a única coisa que pode fazer separação entre nós e Deus. Naquele exato momento, Jesus estava carregando todo o pecado da humanidade sobre os seus ombros. Naquele exato momento, Jesus estava carregando o meu e o seu pecado sobre os seus ombros. E Deus não suporta o pecado. Deus é santo. E Jesus entra em colapso de desespero maior nos últimos segundos da sua vida, porque Deus não estava ali. O seu próprio Pai havia lhe abandonado, porque nosso pecado estava sobre ele. Escute. Ele olha e balbucia na sua língua mãe, no seu hebraico, dizendo uma expressão que até hoje nós lembramos, ou deveríamos lembrar na sexta-feira santa, antes de comermos peixe. Ele olha e diz: ei, Elohim, Elohim, lama sabachthani. E no hebraico quer dizer: Deus meu, por que você me abandonou? Em fração de segundos, ele sente que estava para dar o seu último suspiro. Agora entenda, eu faço uma analogia bíblica aqui para você entender. A morte estava com a sua foice ao pé da cruz, esperando para levá-lo, olhando para ele, esperando ele dar o seu último suspiro. É óbvio que é uma analogia para as coisas. Não sei, nem quero saber o que é que a morte carrega, mas dizem que é uma foice que ela tem. E ela estava ao pé da cruz, olhando para ele, esperando o seu último suspiro. Mal sabia ela que ela seria derrotada mais uma vez aquele dia. E Jesus olha, e ele empacota seu espírito
quando ele percebe que será seu último suspiro, quando ele percebe que ele havia conseguido vencer a cruz e estava se doando e morrendo por toda a humanidade, ele pega o seu espírito. É uma analogia, tá, senhores? Ele pega o seu espírito, ele olha para o céu e ele joga para o Zion. Ele diz: ei, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a morte fica catando, porque ela não derrota Jesus. Ele mesmo entregou o seu espírito a Deus. E escute mais, é naquele exato momento que ele entrega o seu espírito a Deus, e ele diz a palavra que sela o meu e teu destino. Ele diz uma palavra em grego que quer dizer muito. Ele diz tetelestai, e expirou. Tetelestai no grego queria dizer está consumado, mas havia uma profundeza muito maior. O original dela queria dizer assim: deu certo, eu consegui. Antes de Jesus morrer, dar o seu último suspiro, ele olha para a minha vida, para a sua vida dele, e diz assim: deu certo, eu consegui. Ele olha para a sua vida, Vini, Silvio, Lucas, e diz assim: ele deu certo, tetelestai, eu consegui. Eu consegui resgatar a sua vida. Eu consegui abrir para você um vivo e novo caminho. Eu consegui mostrar para você o caminho da eternidade. Eu consegui arrancar você do inferno e te mostrar um paraíso que te espera. Eu consegui. Eu acho que essa sexta-feira vai ser diferente para você. Quando você sentar com a sua família, você vai, ou quando você acordar para amanhã, você vai olhar e dizer: eu estou lembrando o que você fez por mim. Deu certo, você conseguiu, você mudou a minha vida, você mudou minha família, você mudou minha história, você trouxe alegria aos meus dias, você me trouxe um vivo e